falamos aqui dos nossos irmãos argentinos que passam aí por uma situação calamitosa lá no país, mas a gente tem aqui outras notícias para abordar no dia de hoje. A gente tem aqui a notícia, né, que é principalmente relacionada com aquela fala do Lula ontem, dizendo que colocou uma mulher bonita para negociar com o legislativo. Aquilo lá gerou uma grande repercussão, principalmente na Globo News, que passou o dia falando sobre o assunto. A gente teve também parlamentares de direita que comentaram sobre isso, e eu acho engraçado, uma parte que eu acho engraçada é que o Lula, de certa maneira, ele civiliza, né, sem querer, ele civiliza a direita, o Calejão. Veja bem, desde que ele entrou, a direita se preocupa com direitos humanos, se preocupa com esposa parideira de preso. Eles estão preocupados, velho. E agora a direita defende a Gleisi Hoffmann e é contra o machismo. Vê se ele, de uma maneira aí, talvez indireta, tá jogando o xadrez 4D, eu não sei, mas ele tá civilizando indiretamente a direita brasileira, né? E aí, teve um campeão de insultos, de grosseria, de má educação, que é o Gustavo Gayer, que tentou pegar uma carona nessa história aí, mas ele pegou a sua maneira. E a maneira de Gustavo Gayer é como? É chegar em qualquer pauta atropelando o decoro. Ontem ele repetiu esse modus operandi e causou a ira de muita gente. Ontem eu estava aqui falando, cara, com o Calejon sobre as indignações, né? Indignações seletivas e tal. Ninguém se manifestou de uma forma tão veemente quando o Bolsonaro falou o que disse sobre as mulheres de esquerda na última sexta-feira. Você viu o Gustavo Gayer se indignar? Não, ele não era feminista naquele dia. Ele virou feminista ontem, tá? Agora vamos ver a fala de Gustavo Gayer, que é uma coisa pavorosa, e tem até uns tweets do Gustavo Gayer a respeito disso, que eu vou trazer aqui para você ver como é a atuação da atual legislatura do Brasil quando o assunto é tentar fazer caos e confusão na Câmara e no Senado. E meia desde que a sessão começou, a direita do plenário estava assim respeitosamente esperando para que viesse um pronunciamento em defesa da ex-presidente do PT Nacional, que foi humilhada, que foi desrespeitada pelo presidente da República, e por enquanto até agora não houve nenhum pronunciamento em defesa da ministra Gleisi Hoffmann. Então, nós da direita nos sentimos da obrigação de virmos aqui e nos posicionarmos dando solidariedade a uma mulher que foi tratada de forma tão desrespeitosa como uma cafetina por um cafetão, o Lula, presidente da República, praticamente oferecendo ela como objeto sexual para poder ter negociação com o Congresso. Então, presidente, como a esquerda não teve a dignidade, presidente, como a esquerda, o PT, não teve a dignidade, o respeito de prestar solidariedade a esse desrespeito, nós da direita estamos aqui prestando a nossa solidariedade à ministra Gleisi Hoffmann. Senhor presidente, nós mulheres não estamos aqui para brincadeira nesse plenário. Não estamos aqui para ofensas. Não estamos aqui para piadas de mau gosto. É inaceitável que um parlamentar ocupe a palavra para acusar, seja o presidente da República, mas sobretudo para desrespeitar a ministra Gleisi Hoffmann ou qualquer uma de nós. Porque a ofensa que esse deputado fez a ela, aqui, e ao próprio presidente Lula, ele o fez a todas nós. Nós não estamos aqui para sermos ofendidas. Somos mulheres, mães, trabalhadoras, com vários mandatos, e não podemos aceitar. Eu não vou repetir o que o parlamentar disse. Eu não vou repetir a ação judicial que entrei contra o líder abjeto do seu partido, ex-presidente da República. Eu não vou repetir o que custa para nós a nossa atuação, mas eu não permitirei que a expressão que ele usou aqui permaneça. Levarei ao conhecimento do Conselho de Ética, do presidente Hugo Mota, não repetirei, mas peço ao presidente que fique atento, porque objeto disso e daquilo ninguém referiu, a não ser a canalha parlamentar. O presidente Lula fez uma fala equivocada, que merece ser reparada, é verdade.
Mas eu queria dizer duas coisas. Nós, mulheres, inclusive, estamos aqui para fazer isso. Criticar quando for errado. Mas eu queria dizer duas coisas. Nem o presidente é mito, é um ser humano que erra, e quando errar, a gente tem que criticar. Nem nós somos gado para não criticar quando ocorre um erro do nosso presidente. E não é aceitável, justificável, que se use um erro para ofender a ministra Gleisi, para dizer, como foi dito por um deputado aqui, que o presidente Lula é um cafetão e oferece a ministra para conquistar a maioria nessa casa. Colegas, a política é um lugar da pluralidade, mas não pode ser um lugar da misoginia, não pode ser um lugar da violência contra a mulher, não pode ser um lugar que ataca a nós mulheres, porque nosso país é um país que mata mulheres todos os dias. Nosso país é o 5º país ainda com maior índice de feminicídio. Nós ainda temos 37% das mulheres brasileiras que denunciam violência, das simbólicas que os senhores cometem conosco todos os dias, as concretas, como a bala que chegou no corpo de Marielle Franco há 7 anos atrás, e hoje nós a homenageamos numa sessão solene. Por isso, como líder da minha bancada, da Federação Pessoal Rede, que eu tenho orgulho de ter maioria de mulheres, eu não posso me calar diante de uma violência que os senhores cometeram. A mesma violência de um campo político que já disse a deputada Maria do Rosário, um dia, lá atrás, que ela não merecia ser estuprada. A mesma violência contra meninas e mulheres, quando, por exemplo, você destrói todas as políticas públicas que envolvem proteção da infância, proteção das mulheres. Nós não vamos admitir que esse plenário seja palco de qualquer tipo de violência contra nós. Nós ainda somos minoria esmagadora aqui, apesar de sermos maioria da sociedade. Somos mais de 50% do povo e, com muita luta de mulheres, nós conquistamos aqui 18% das cadeiras. Há municípios que sequer têm uma vereadora. E, em pleno 8 de março, a gente vê um deputado agredir uma ministra assim, tranquilamente, num plenário. Me poupem. Aliás, deem o Google. Quem é esse deputado? É aquele que, alcoolizado, matou 2 pessoas. Isso é inadmissível. E nós, mulheres, não vamos nos calar. Porque, apesar de sermos minoria aqui, nós somos maioria do povo. E quando nossa voz é silenciada, a democracia fica torta. A democracia não se consolida. As pautas de cada mãe, caixa de supermercado, trabalhadora doméstica, de cada mulher que mora nas favelas e periferias e vive o que é ser mulher num Brasil ainda tão violento contra nós, e olha para esse parlamento que, ao desrespeitar uma parlamentar e uma ministra, desrespeita todas as mulheres brasileiras. Portanto, colegas, a divergência é linda, ela é parte da política, mas não cabe na divergência ataque a nenhuma de nós, e eu tenho certeza que nenhuma mulher se silenciará diante da misoginia expressa pelo deputado que falou. Então, Calejão, ainda tem mais outra parte aqui que eu quero mostrar. Daqui a pouco a gente comenta isso, porque o papo não ficou por aí não, tá? O Gustavo Gayer foi lá pro Twitter depois e ele disse o seguinte: me veio a imagem da Gleisi, Lindbergh, do Davi Alcolumbre fazendo um trisal. Que pesadelo. E aí, Lindbergh, vai mesmo aceitar seu chefe oferecer sua esposa para o Hugo Mota e Alcolumbre, como um cafetão oferece uma garota de programa? Sua esposa sendo humilhada pelo seu chefe e você vai ficar calado, disse o Gustavo Gayer. O que gerou uma indignação coletiva e respostas também da Gleisi Hoffmann e do Lindbergh Farias, que a gente vai pôr aqui. A Gleisi falou hoje, um pouco mais cedo, às 11h30 da manhã. Tem também aqui o Lindbergh, né, retrucando o que o Gustavo Gayer disse. Eu não sei, eu não acompanho a Globo News hoje. Eu queria saber se o Gustavo Gayer também foi criticado o dia inteiro, tá? Porque o que disse o Lula, a gente pode até concordar aqui que é o tipo de coisa que é desnecessária, certo? Mas a grosseria do Gustavo Gayer beira a criminalidade, porque ele é um vagabundo, sempre foi. Uma pessoa que atropela os outros bêbado no meio da rua, que não tem nenhum apreço pela vida de terceiros, é um vagabundo, tá? Então o Lindbergh diz o seguinte: vocês sabem quem é Gustavo Gayer? Cometeu duplo homicídio dirigindo bêbado, deixou uma terceira vítima paraplégica, condenado por assédio, investigado por desvio de cotas, falsificação e peculato, denunciado no STF por racismo. Ser atacado por gente assim
é um orgulho. Da mesma maneira também que eu digo sobre os ataques aí, né, fazendo um parênteses aqui, que eu sofri durante essa semana. Cara, as pessoas que me atacaram me orgulham demais por saber que eu tô do lado certo da história. E aí tem a Glaze, né, respondendo hoje, porque no dia que eu receber elogios das pessoas que me atacaram durante essa semana, aí eu paro de fazer tudo que eu faço e vou vender cocada na praia, brother. Vamos ver aqui a Glaze também respondendo a essa questão. A gente indicou mulher bonita para negociar com o Congresso Nacional. Olha, gente, primeiro o seguinte, gestos valem mais que palavras para mim, né? E o presidente Lula tem um histórico que o credencia junto aí à luta das mulheres por espaços de comando e poder. Foi o presidente que incentivou uma mulher a ser presidente da República, o presidente que incentivou uma mulher a ser presidenta do seu partido, o que nomeou presidentas da Caixa, do Banco do Brasil, STM, que mais nomeou ministras. Esse histórico do presidente diz tudo. Agora, o que eu fico indignada é com a extrema-direita. Fico indignada com os bolsonaristas que utilizam disso, entendeu, para fazer um jogo baixo, sujo, sórdido, quando na realidade, eles, Bolsonaro, sempre foram contra as mulheres, sempre foram discriminatórios, sempre foram misóginos e machistas. Isso a gente não pode aceitar. Isso vai ter resposta à altura. Obrigada. O presidente Lula, que indicou mulher bonita para negociar com o Congresso Nacional. E aí, Calejão? Mano, veja, existe... Toma cuidado com o que eu vou falar aqui. Olha só, mano. A política existe para evitar as vias de fato. A política existe para, de alguma forma, impedir que um processo de barbárie, de morte, de agressão, de violência se estabeleça. Tá? O decoro dentro da política existe para que você tenha o mínimo de harmonia dentro dessa prática. Conselho de ética existe para isso. Deveria, né, existir para isso. Ou deveria, em tese. Se um canalha, um vagabundo, um duplo homicida, um racista como esse, pode se conduzir da forma como ele se conduziu e ele passa incólume por esse processo, é o dele. É de se esperar que o que vai acontecer em seguida pode transbordar para as vias de fato. Por que você acha que esse vagabundo asqueroso se esconde atrás de um teclado de computador para falar isso pro Lindbergh? Por que ele não... Ele cruza o Lindbergh todo dia. Todo dia? Espero. Eles trabalham juntos. Eu não sei se ele frequenta a Câmara como bolsonarista e filiado ao PL. Provavelmente é um vagabundo que não aparece com tanta frequência. Mas ele vai à Câmara em alguns momentos. Ele é obrigado a aparecer. Até o Bolsonaro 03, o Eduardo, que está morando nos Estados Unidos, aparece. Imagina ele que é deputado por Goiás, que é do lado ali, né? Que tá, o Distrito Federal fica dentro do Goiás, certo? Então, por que ele não fala pro Lindbergh? Cara, eles não são acostumados a falar, não, tem que ser homem, tem que falar cara a cara, não sei o que, tem que ter virilidade, falta virilidade, hoje é geração mimimi, o pessoal é sojado. Eles não falam isso de todo mundo da esquerda? Fala na cara do Lindbergh, cara. Principalmente porque você está intimando o cara numas de... E aí, Lindbergh Farias? Ele começou o tweet assim... Não, esquerando estilo quinta série. Vixe, honra, Lindbergh vai deixar. Vai deixar, Então, assim, o mínimo, já que você... Eu falei isso hoje no N1, a Elo Vilela falou assim, não, espero que não aconteça porque o Lindbergh ia sentar o braço nele. É muito provável. Ninguém vai aguentar esse tipo de coisa. Esse tipo de provocação, jamais. É por isso que eu estou te dizendo, a política existe por um propósito específico, que é evitar a violência e as vias de fato. Sim. Agora, para que a política de fato exista, você tem que ter um certo decoro, você tem que ter... É por isso que existe, por exemplo, a própria instituição do Conselho de Ética. Se o cara pode se conduzir dessa maneira, me parece legítimo argumentar que o certo é enfiar a mão na cara dele, velho. Certo? Porque se você pode se conduzir dessa maneira, agredir uma mulher dessa forma, se dirigindo ao companheiro dela, sem sofrer nenhum tipo de sanção de conselho de ética ou coisa que o valha, você vai esperar o quê? Que aconteça
a seguir. É óbvio que isso vai descambar por um processo de violência. Então, esperamos que exista algum tipo de punição aí. Esperamos que esse assassino, vagabundo, nojento, que é o Geyer, porque tem método, eles sabem que isso tem método. Ele sabe que essa fala vai viralizar, ele sabe que quando ele faz uma fala racista falando do QI dos africanos, isso vai viralizar. É o método Bannon, faz pelo menos 15 anos. É o John, não é nem nada novo. O Roger Stone, no livro dele, já dizia isso, você tem que utilizar o ultraje para se destacar. É isso que essa galera faz, tem método. É desgraçado, que inclusive é um dos formadores da personalidade do Trump desde a década de 70, né? Exato. Agora, se o Lindbergh trombar ele ali no corredor do Congresso e enfiar a mão com força na cara dele, ele vai pro conselho de ética na hora. Pronto. E ele pegar os dentinhos dele assim, ó, e ficar vendo o meladinho do sangue dele. Não, na hora. Por muito menos quiseram tirar o mandato do Glauber. Pronto. Tá? Então, sabe, porque violência tem vários níveis. O que ele fez aí não poderia ser mais violento, utilizando termos como cafetão. Mano, garota de programa, trisal. E ele também criminaliza todas as garotas de programa do Brasil, como se isso fosse um crime, como se, entendeu? Utilizando uma profissão digna como algo que eu vou criminalizar, vou utilizar. Então, assim, mano, não poderia ser pior. Se esse cara não responder por isso, abre-se um precedente para um tipo de vale tudo, Helder, que é perigosíssimo. Mas, João, você acha que já não abriu? Acho que já abriu. Já foi falado todo tipo de absurdo na tribuna, tá? Sim. Na tribuna já foi falado todo tipo de absurdo. Agora a gente tem as redes sociais, não é de agora, óbvio, mas vamos pontuar aí que de 2018 para cá. A gente 16. pode colocar... 2016 para cá, quando o Bolsonaro enaltece o Ustra e não sai preso, não perde o mandato ali mesmo. Para mim, então, ali vamos colocar um ponto zero aí, 2016. A gente tem no mínimo uma década, vai. Vamos arredondar. A gente tem uma década com esse tipo de atuação, que vai se agudizando com o passar dos anos, vai se agravando com o passar dos anos, chegando numa situação como essa, em que um deputado federal com mandato chama uma outra deputada e agora ministra de garota de programa. Ah, não, mas na verdade eu estava aqui contextualizando o que o Lula disse. Não, o Lula não disse nada disso. Você pode ter entendido como você quiser, mas a hiperinterpretação está na tua cabeça. A partir do momento em que você... Oi. Você percebe como a coisa vai escalando sempre um passo a mais? E vai, é o que eu falo todo dia. É o que eu falo todo dia. Vai chegar um momento que alguém vai tomar um tiro, vai chegar alguém... Dia, cara. Porque, cara, isso vai catalisando um nível de ódio, tá? Que em determinado ponto... Não tô dizendo que o Lindbergh Farias vai dar um tiro, né? Ele nem nada... Não, eu sei. Claro, tá? Pode acontecer em algum momento, seja lá por meio de quem e do que e de qual causa. Isso vai catalisando um nível de ódio e rancor que chega um ponto em que a prática política, ainda que seja intensa, ainda que seja acalorada, do debate, do enfrentamento, não é mais possível. E a coisa extrapola para as vias de fato. Eu acho que já está inviável, cara. De verdade. Eu vejo você fazer essa análise num ponto futuro. Manja aquela bolinha que a gente passa no society assim, ó, e dá pro cara correr, tipo, no ponto futuro. Vai lá, mano, pega lá que você vai chegar na frente e vai conseguir se antecipar a zaga. Esse é o ponto futuro. Cara, eu acho que essa bola já tá no pé já, mano, do cara. Sim, mas ainda não saiu nenhum assassinato, né, Helder? Ainda não saiu nenhum assassinato, ainda não saiu nem nada que possa... eu concordo com você, já tá. Mas a questão é que se isso se catalisar para além do que tá, vai materializar algo dessa natureza. Um assassinato, alguém vai tomar um tiro, alguém vai tomar uma facada, alguém vai ser espancado em via pública até a morte, e esse tipo de coisa. Figuras como esse canalha, não à toa ele está envolvido num duplo homicídio, são agentes catalisadores desse processo. Ele tem que necessariamente ser punido, não é possível, irmão. Não sei se o Hugo Mota vai acordar para a vida e fazer uma, né? Mas o que a gente viu ontem chegou assim muito longe
muito longe do limite aceitável. E já se chegou muito longe do limite aceitável inúmeras vezes, tá? Mas o que foi dito ontem, meu amigo, se gerar a cassação do Gustavo Gayer, já tá de bom tamanho. Inclusive, é impressionante, né? Como o cara escroto, o cara misógino no último grau conseguiu pegar uma bola levantada pelo Lula que ele poderia aproveitar de alguma maneira e furar essa bola, cagar em cima da bola e sentar em cima dela. Aí você vê, né, o nível de inteligência, decência, decoro que tem uma pessoa como essa. Rita Germano. Renato Freitas sabe bem o que é isso. A tentativa de tirar da Assembleia a qualquer custo, mas os outros fazem as merdas e não dá nada. Med, é sempre a gente de esquerda que toma no cu, por causa da violência política, mas não podemos devolver na mesma moeda, porque é isso que eles querem, sabem que na conversa civilizada eles não ganham. Alexandre Ferreira, político de extrema-direita só é macho atrás da tela, vejo o Milei, o Zema, o Bozo, entre outros, na frente do pai e o Lula ficam caladinhos. Aí o Zema vai gravar vídeo depois, entendeu? Já gravou vídeo, vou responder o Lula aqui. A cara dele você não fala nada, né, mano? Por trás da tela vocês fazem política de rede social, só isso. Falta para a esquerda fazer um pouquinho mais, é lógico, a gente sempre fala isso aqui. Mas o ponto é o seguinte, é para ser incisivo, para fazer a provocação e não para fazer o linchamento virtual. Não para cometer o crime, né? Fábio Camargo Correia, a primeira grande fake news eleitoral foi o Tiririca, dizendo que pior que tava não fica. A coisa tá uma várzea, mas sempre tem margem para piorar. E ficou muito pior, tá? Marcelo Calejon, pior que saiu o assassinato. Marcelo Arruda. Sim, não, nós estamos falando dentro do parlamento. Dentro do parlamento, tá? Discoteque Ed, salve Helder, Calejaço, estimo tuas pontuações efetivamente contundentes, que de forma emblemática, sistematicamente conduzem ao entendimento fundamental. Esse aí é o Calejão no ICL, cara. Exato. Podia trocar um dia, mano. Pede pro Edu lá. O Edu, hoje eu posso falar igual na Galanza, aí você vem aqui e fala igual no ICL, velho. Ele não vai, não. Eu peço. Eu vou pedir, ele vai deixar. Ciane C, Verme, Gustavo Gayer, que nojo. Trump, 25% de imposto no Canadá. Canadá rebate 25% nos Estados Unidos. Trumpa dobra 50%. Canadá, ok. Corta energia. Trumpa da Chile, que retira imposto. França, 50% uísque. Trumpa, 200% no vinho. Tá beleza, né, cara, essa situação aí. Rodrigo Bezerra, Bitu, novo membro. Obrigado, Rodrigão. Lennon M, enquanto a mídia distorce a fala do Lula, o Tarcísio cortou 96% do orçamento do combate à violência contra a mulher. Mas isso a Globo News não mostra. Exatamente. Cortou 96%, ou seja, acabou com o orçamento, tá? O orçamento ele é mínimo, protocolar, ele não existe mais. Se cortar 96% de um orçamento, é porque deve ter ali alguma despesa discricionária que você não pode cortar, não tem como cortar. É tipo formulário, água sanitária que você tem que comprar, manter uma viatura, sei lá, bicho. Porque é zerar o orçamento, né? Patrícia Russo, o Gayer tá cavando pênalti. Eu acho que aí ele já fez um pênalti com voadora do Sub-Zero no peito, mano. Ele não cavou nada, ele fez uma voadora do Sub-Zero e cometeu o pênalti. Sami Carvalho, e o Bozo dizendo que rolou um clima com menores. Luiz Fabrício, Lula é orientado por Sidônio, com Gleisi desviou o assunto. Com Guimarães ele fez o anúncio do crédito furar a bolha, finalmente acerta na comunicação. Valeu, Luiz Fabrício, obrigado. Bernadette Moreira. Fala do Lula foi muito inconveniente, mas é um absurdo esse não direito chamá-lo de cafetão. Pois é, mas é o que a gente fala, cara, assim. O que a gente fala é o seguinte, bicho, foi inconveniente, beleza, tá? Não é nem comparável ao que o Gayer fala na sequência, só que tem uns papos, bicho, que não dá de bandeja. Mas se bem que se deu de bandeja também, essa história aí, e gerar a cassação do Gayer, vai ser, no fim das contas, positivo. Coruja Sistemas, o que Lula fez é errado, justamente porque, no fundo, significa mesmo isso. O presidente ofereceu a Gleisi como um objeto, tem gente também que vê assim. Luiz Fabrício, finalmente, pautamos o debate. Sidônio faz certo. Valeu, Luiz Fabrício. William Y. Luthier.
O Lula cita a Gleice ser bonita para contrapor ao Bolsonaro, dizer que todos os petistas são feios. Sim, é exatamente essa a intenção. Exatamente essa a intenção. Todo mundo entendeu, tá? Todo mundo entendeu que houve essa intenção aí. Mas depois, agora, com o que isso gerou, é o que a gente está discutindo aqui. O papo já escalou. É outra parada já. Já está no nível de mandar esse Gustavo Gayer para o Conselho de Ética e ele perdeu o mandato. A gente não acredita muito nisso. Mas, de fato, se você achar que isso daí não é o suficiente para perda de mandato, não sei mais o que vai ser. O que a gente vai ter que fazer? Né? A gente vai ter que chegar e dar um tiro de meta na cabeça do coleguinha de Câmara? Vai ter que apagar o cigarro na perna do coleguinha de Câmara? Mijar na cara de alguém? Entendeu? Porque o próximo passo é esse. Entrar com um taser elétrico lá e colocar nas costelas do cara, velho. Sabe, não sei, cara, mano. O cara entra, agride a sua mãe, por exemplo, aí você reage. Cara, assim, todo mundo sabe. Se você vai xingar a mãe do cara, o cara vai enfiar a mão na sua cara. Sabe? Você tá mexendo com as coisas que são mais sagradas, mais caras para um ser humano. Você vai esperar o quê? Que o cara... Não, veja, meu caro, eu sou um parlamentar eleito, então eu acho que não sei o quê. Ah, porque caiu na provocação. Lógico que o cara vai cair na provocação. Qualquer um cairia, Helder. O cara vai xingar sua mãe, vai xingar sua mulher, você vai enfiar a mão no cara, velho. Esse é o próximo passo. Daí a importância de se ter um conselho de ética para dizer, não, o senhor não pode. A gente precisa manter o decoro porque a política tem uma função. E para que a política seja capaz de exercer essa função, que é evitar a barbárie, você não pode se valer desse tipo de expediente aí. Vai ser punido, tem que perder. Não é possível, cara, uma porra dessa, entendeu? Sim. Não é possível mesmo. Não é possível mesmo. Indignante um negócio como esse. Mas eu não vi também tanta repercussão quanto a fala do Lula, né? O que é impressionante. E aí, galã e galô, você quer ter uma renda extra todo mês? É claro, né? Calma, eu não vou te chamar para jogar no jogo do tigrinho ou apostar em alguma bet, porque aí a renda extra vai ser do dono dessas empresas, né? O que eu tô trazendo aqui é uma forma de você levantar um troco por mês, usando o celular e a internet. Eu sei que isso você tem. Não, e também você não vai ficar milionário, mas vai poder tirar seus 200, 500, 800 reais por mês investindo muito menos. Não é esquema de pirâmide, nem pegadinha. Pode apostar. Parceiros nossos como o Clayson, Desmascarando e o Thiago Santinelli já ajudaram muita gente a ganhar um troco. E para você entrar nessa, basta entrar no nosso link que está na descrição e no primeiro comentário e bater um papo comigo mesmo no WhatsApp sobre essas novas formas de ganhar dinheiro no mundo atual com as plataformas já existentes na internet. Não vai panguar, hein? As ofertas são por tempo limitado. Bora, bora, bora!